na senda que te conduz, que o céu te conceda vida, as bênçãos da eterna luz. Companheiro, companheiro, recebe por saudação nossas flores de alegria no vaso do coração. Companheiro, companheiro, na senda que te conduz, que o céu te conceda vida, as bênçãos da eterna luz. Companheiro, companheiro, recebe por saudação nossas flores de alegria no vaso do coração. Boa noite a todos. Então, estamos aqui para apresentar nossa palestra pública e também para dizer para vocês que aqueles que não são inscritos se inscrevam no nosso canal, compartilhem os nossos vídeos e dê um like, né? Porque isso ajuda na criação de conteúdos, ajuda o nosso canal. Vamos agora aos avisos. Lembrando que durante esse momento agora da pandemia, as nossas atividades presenciais, elas continuam suspensas. No entanto, nós estamos firmes aí nas nossas atividades virtuais. Toda segunda-feira nós temos o curso Evangelho Redivivo, que agora entrou de férias e retorna após o Carnaval em fevereiro. Toda terça nós temos a palestra pública e logo após nós temos o passe virtual. Toda quarta nós temos o tratamento espiritual, que é mandado o link através dos grupos. Se você tem interesse, também entre em contato conosco. E toda sexta nós temos a reunião da mocidade. Aquelas pessoas que tiverem interesse, também temos os telefones aí na descrição do vídeo. Continuamos com a nossa campanha Cestas do Bem, né? Agora em dezembro a gente inclusive quer agradecer muito a todos vocês que contribuíram de alguma forma. Foi um dia muito gratificante. Lição 26 do livro Pão Nosso. Trabalhos imediatos. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas espontaneamente segundo a vontade de Deus. Nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Pedro 5:2. Naturalmente, na pauta das possibilidades justas, ninguém deverá negar amparo ou assistência aos companheiros que acenam de longe com solicitações razoáveis. Entretanto, constitui-nos obrigação atender ao ensinamento de Pedro quanto aos nossos trabalhos imediatos. Atendamos aos imperativos do serviço divino que se localiza em nossa paisagem individual. Não através de constrangimento, mas pela boa vontade espontânea, fugindo cada vez mais aos nossos interesses particularistas e de ânimo firme e pronto para servir ao bem, tanto quanto nos seja possível. Às vezes é razoável preocupar-se o homem com a situação mundial, com a regeneração das coletividades, com as posições e responsabilidade dos outros, mas não é justo esquecermos-nos daquele rebanho de Deus que está entre nós. Então, vamos nos preocupar com aqueles que estão entre nós. É o convite da lição. Fechar os nossos olhos, acalmar os nossos corações. E neste momento, então, gostaríamos de agradecer imensamente a toda a espiritualidade amiga, Jesus, nosso mestre querido, por esse ano que está chegando ao fim, por tantas lutas, tantos aprendizados que nós passamos e estamos ainda passando. Agradecemos por tudo, agradecemos a Deus pela vida, pela oportunidade de estarmos aqui e que Jesus, que os bons espíritos nos abençoem e abençoe a todos aqueles que estiverem nos ouvindo. Graças a Deus e que assim seja. E agora então vamos anunciar a palestra de hoje, que é a palestra A Paz do Cristo, com Divaldo Franco. Então fiquem
com Deus e aproveitem bastante essa palestra. Que Jesus abençoe a todos. A música da tua voz penetrou-me como um raio e nunca mais desapareceu na acústica do meu ser. O perfume da tua presença impregnou-me de forma insuperável, jamais se apartando de mim. O conteúdo da tua palavra dominou minha razão e alterou para sempre os rumos da minha vida. A vibração da tua bondade elevou-me, conduzindo-me a viver no país da abnegação, sustentando as minhas aspirações de beleza. O encantamento da tua pobreza fez-me despir os trapos e os atavios que me sufocavam, auxiliando-me na tarefa da libertação. O sorriso da tua face emoldurada de tristeza comoveu-me tanto que me fiz melancólico, a fim de imitar-te o semblante comovedor. Ó conquistador inconquistado, em que dia poderei repetir, como a tua voz, as palavras que me disseste aprofundando o pensamento, de forma a musicar as ações da caridade e despojar-me das joias das paixões, para então embriagar de sorrisos tristes, peregrinos sem rumo. Senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, caros amigos que nos acompanham pela Web TV Mansão do Caminho e através de outros veículos da comunicação social, que a paz, essa paz decantada e pela qual todos anelamos, esteja inserida em nosso cotidiano e firmada em nosso coração. A paz do Cristo. Desde quando tive a oportunidade de ler o Evangelho de Jesus, o Novo Testamento, a vida ímpar desse homem, dito de Nazaré ou de Belém de Judá, não importa, mas o Messias da humanidade, que me impressionou a sua paz, aquela paz que somente Ele pode oferecer, porque é a paz da consciência tranquila. E isso me impressionou porque ele viveu em uma época perfeitamente idêntica àquela em que nós vivemos. Havia o abuso do poder temporal, a dominação de Roma sobre o mundo conhecido, consequentemente, a escravidão de um povo pelos outros povos. A soberba que se deriva de um ego enfermiço e também os transtornos de natureza psicológica, ético-moral, que tomavam conta do mundo de então. Israel era naquele tempo uma pequena faixa de terra, um pouco maior do que na atualidade. A sociedade terrestre era aproximadamente de 700 milhões de pessoas e, por consequência, era relativamente reduzida em proporção aos dias de hoje, quando nós temos 7 bilhões, 800 milhões de criaturas. Esse homem vem despido de quaisquer sentimentos que caracterizam a personalidade predisposta ao domínio do seu ego sobre os outros e vem ensinar algo até hoje não logrado, a lídima fraternidade. Ele nasce num berço modesto, segundo as tradições, em uma gruta de calcário nos arredores de uma cidade que fica apenas a 7 quilômetros de Jerusalém, chamada Belém de Judá,
porque pertencente a essa tribo, de onde sairá o fruto de um povo, que são os judeus. Esse homem simples, filho de um carpinteiro e de uma dona de casa modesta, revoluciona com a sua paz a humanidade. A sua mensagem é rica de uma poesia quase que inigualável. Entretanto, iremos encontrar na história pré- e pós-cristã homens e mulheres que anunciaram conceitos arrebatadores, mas somente ele viveu-os na integridade do seu significado, porque ele era portador de paz. E essa paz que ele anunciava fascinou-me, porque eu era jovem de 12 anos e, no entanto, não tinha paz. Tinha sonhos, inquietações, anelos, desejos de crescer e, ao mesmo tempo, memórias de um passado que não lograva identificar. Então, preferi procurar nas palavras deste homem o sentido de paz, que é a grande busca da humanidade. Passaram-se muitos anos. Quando eu completei 70 anos, resolvi fazer um croquis da minha vida numa síntese estatística. Eu me havia dedicado à educação infanto-juvenil por 50 anos ininterruptos. Havia cumprido os deveres de sociedade através de um emprego federal para poder manter a dignidade. Havia caminhado pelas trilhas por onde seguem todos os pés, mas eu sentia o vazio existencial. Esse vazio que o amor preenche e a paz coroa de harmonia. Foi então que nos veio a ideia de falar a respeito da paz do Cristo, porém nos termos da sociologia, da psicologia, da política, e deixando à margem a religião e os partidos políticos então vigentes, porque invariavelmente esses dois ramos do conhecimento e do comportamento da criatura sempre têm dividido a sociedade. Seria possível uma paz adquirida qual a do lavrador, que, digamos, aqui no Nordeste, no dia 19 de fevereiro, ele planta o feijão, o milho, porque sabe que a partir de 19 de junho ele colhe, caso os céus derramem as chuvas tradicionais do denominado dia de São José. Então, esta certeza, resultado de uma consciência de paz, dá ao trabalhador da terra nordestina, no seu espírito singelo, o pão garantido de cada dia. Graças à tecnologia agrícola, com a sua revolução de modificar o solo, de produzir toda a manifestação artificial das chuvas pela irrigação bem dirigida, pelo desvio dos rios, pela implantação de bombas automáticas e de mil maneiras que o conhecimento tecnológico nos propicia. Então, da mesma forma, sabemos que, plantando, que a terra estando adubada, se ela experimentou na sua constituição as mudanças indispensáveis para se tornar fértil, o pão virá à nossa mesa. O trigo, o sorgo, o milho generoso, o feijão, esses 4 grãos que sustentam a América Latina e, por extensão, grande parte do mundo, serão ricos à mesa. E isto proporciona, na certeza da produção, a paz. Então, o que é a paz? É o resultado de uma consciência reta,
de um caráter saudável, de um coração afável. Veio-nos a ideia de trabalhar em favor da paz, porque o indivíduo pode negar-se à crença religiosa. Ele pode ter aspirações diferentes, pode elaborar por conceitos filosóficos da política e vincular-se a partidos extremistas, mas na busca da harmonia interior que lhe faz bem e cuja falta lhe faz adoecer, é necessário investir o esforço e ter um modelo. Este modelo é Jesus. E quando tomei conhecimento com a doutrina espírita e li as lições do mundo espiritual, codificadas pelo eminente professor Allan Kardec, o meu fascínio pela paz de Cristo ainda foi maior, mais grandioso e arrebatador. Porque Allan Kardec perguntou a essas entidades venerandas qual o ser mais perfeito que Deus nos ofereceu para servir-nos de guia e de modelo. E eles responderam em francês, numa linguagem muito sintética, Jesus. Jesus é o personagem mais grandioso da história da humanidade. Ernesto Renan, sempre me refiro, terá a ocasião de fazer um estudo materialista da vida de Jesus. Ele que era profundamente ateu e que tinha horror ao conceito religioso, reconhece a duras penas que Jesus é o ser mais perfeito e que a humanidade nele tem um grande modelo. Mas para podermos ver Ernesto Renan, este notável estudioso do grego e professor da Universidade de La Sorbonne, periodista, escritor, dramaturgo, jornalista, poeta, tomar essa decisão, façamos um pouco de história. Ele tinha uma irmã que morava na Turquia, na região da Capadócia, e era profundamente religiosa. Ela se sentia fascinada por Jesus. E os dois irmãos discrepavam, porque ele era ateu e dizia que tudo aquilo que vem da religião divide, perturba, aniquila o bom tom e a harmonia da sociedade. Ela dizia ao contrário. A mensagem do cristianismo, a palavra de Jesus é dúlcida, é semelhante a um bálsamo. Ela tanto consola como orienta, ela dá vida, mas acima de tudo, ela faz que a vida tenha sentido. E certo dia, a sua irmã, que estava doente, um dos autores afirma que era tuberculose pulmonar, a célebre peste branca do passado. Ela diz-lhe: se você realmente tem consciência da sua não-fé, eu o desafio a ler o Novo Testamento em grego, não nas traduções deformadoras, em grego, que é a melhor maneira da qual o idioma que Jesus falava, o dialeto arameu, foi transferido para a doutrina linguística de Israel e passado depois para o grego, o latim. O latim é a tradução da tradução, o grego é a tradução direta. E Ernesto Renan aceitou o repto e foi então estudar. Ele leu página por página, tradução por tradução, fez o cotejo entre um e outro autor. E quando terminou, ele tão fascinado ficou com a figura de Jesus, que disse que é tão notável que dividiu a história da humanidade. E, de fato, nós falamos da história sobre antes e depois de Jesus. Tão grande foi o impacto da sua mensagem que nós falamos toda a história da humanidade antiga através do antes e da civilização posterior através da figura de Jesus, que é o marco divisório do conhecimento humano.
Então eu compreendi que era possível distender essa mensagem de amor e de paz. Há religiosos e há não religiosos. Então criamos o movimento Você e a Paz, porque conheço muitos religiosos que são dotados de uma crença honesta e larga, perdidos nos conflitos da consciência, nos tumultos da emoção, nos desesperos das ambições desnorteadas do temperamento desajustado. Mas não conheço alguém que, tendo estudado honesta, sinceramente a vida de Jesus, não se haja rendido à figura grandiosa do homem de Nazaré. E começamos o movimento Você e a Paz. Ele é o apóstolo símbolo, mas não nos tivemos, nem nos detemos nele. Fomos buscar a figura do Mahatma Mohandas Karamchand Gandhi. Esse homem a que Albert Schweitzer, esse extraordinário pensador e apóstolo da paz no mundo, Albert Einstein, iriam denominar como Mahatma, como ser superior, quase como uma divindade humana, que foi o grande pacificador. E me recordo que logo depois da paz que ele conseguiu fazer entre o Reino Britânico Unido e a Índia e o Paquistão, e romperam as lutas selvagens entre paquistaneses e indianos por causa da religião. A religião, que tem como significado religar, é trazer de volta a união daquilo que um dia foi ligado e que as criaturas desfizeram, estava levando os dois países a uma guerra que continua até hoje lamentável e dolorosa. Então Gandhi se levanta para pregar a paz, essa paz interior. Quando lhe perguntaram se a sua era uma paz política, ele apelou: não, a minha é uma paz religiosa. Os meus jejuns, as minhas renúncias são religiosas. Eu busco Krishna. Eu acredito nos deuses e Shiva, nos pais da criação. Mas eu quero dizer que eu sou também cristão. Eu sou muçulmano. Eu sou o que o meu irmão é. A verdadeira religião não divide, unifica. E dessa forma, quando começaram os incêndios dos templos das Gurdwaras de um ou de outro povo, ele resolveu dar uma lição à Índia. Ele saiu do território indiano e, atravessando a fronteira, foi ficar na casa de um paquistanês. Era um desacato. O maior vulto da paz estava apoiando os inimigos da Índia, pensavam. E então uma comissão de notáveis da Câmara, do Senado, da representação do primeiro-ministro foram até o local em que ele estava e lhe disseram: mas como pode você estar aqui apoiando o muçulmano? Ele disse: mas eu não estou apoiando o muçulmano, eu sou muçulmano. Se isso depende da paz, eu sou muçulmano. Como sou cristão, eu amo Cristo e tenho medo dos cristãos. Então, não é a religião em si, é o religioso. É o indivíduo que não tem a estrutura de ser gentil, de alargar os seus valores, mas ele tem o de contrair, de dominar, de reter a pequenez, a mesquinhez, não ceder, mesmo que seja para salvar uma vida. Não. Quantas vezes eu ouço dizer: eu tenho os meus princípios. Desde quando são esses princípios da sua conveniência? Porque facilmente muda de conveniência e, consequentemente, de princípios de conduta. Então nós temos Jesus, o Gandhi, essa figura neutra que se dizia cristã, mas se dizia também muçulmana, se dizia parsi, ou de qualquer doutrina, ou de doutrina nenhuma.
A nossa proposta estava fundamentada nesses alicerces, nesses pilotis. No Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec define muito bem essa questão, fazendo a apoteose do homem de bem, o homem, a mulher de bem. Então ele define qual é esse ser de bem, como é seu caráter, quais são seus valores, de que se constitui a sua vida, mas, sobretudo, o poder que esse ser tem de espargir a paz. Onde quer que ele esteja, há tranquilidade. A sua presença inspira harmonia. A sua palavra é dúlcida, é canora, mesmo que seja a palavra silenciosa. Então, dentro deste princípio nasceu o movimento Você e a Paz, em que tivemos a oportunidade de realizá-lo em Viena, pelo Grupo Espírita, dirigido pelos nossos queridos irmãos, com os quais agora estamos confabulando. Essa paz que proporciona ao coração a plenitude e que nos leva, não poucas vezes, à alegria infinita de crer nesse homem. Nesses dias, a imprensa mundial tem narrado a história de um jovem ex-muçulmano. Ele vive no Irã, casado, um homem de 30 anos aproximadamente. E, de repente, ele teve a oportunidade de ler o Evangelho. Ele respeita Mohammed, o homem que criou a doutrina muçulmana. E fascinado por Mohammed, o pacificador, por Mohammed, que veio trazer a plenitude da vivência cristã na Idade Média Baixa, porque a doutrina por ele apresentada na condição de profeta de Allah, o Pai essencial, o meu Pai, o nosso Pai, como disse Jesus, era para Mahomed, ou Mohammed, a bênção máxima da paz. As guerras vieram mais tarde na Arábia Saudita, quando o império de natureza muçulmana começou a crescer e na Arábia Saudita encontrou arraigada uma doutrina religiosa anterior, estabelecendo-se talvez a primeira guerra, o primeiro holocausto. Posteriormente, nem todo muçulmano soube que a sua era uma doutrina de paz, que considerava e considera Jesus um grande profeta, credor do maior respeito, sua mãe, veneranda e venerada, mas a paixão que enseguece, proclamando a destruição de tudo aquilo que não seja eminentemente muçulmano. Então este jovem foi lendo o Evangelho, ele redescobriu Mohammed no Evangelho. Eu vos dou a minha paz, eu vos desejo tranquilidade, eu venho para que tenhais vida, e vida e abundância. E que aconteceu ao terminar? A dúlcida paz de Jesus tomou conta dele. Ele estava lendo a doutrina evangélica através do evangelismo, intentando cristianizar o Irã. Nesse momento, ele resolveu abrir uma igreja. Era proibida e é proibida por lei. É recente, esses fatos são atuais. E, de repente, ele passou a experimentar a perseguição. O totalitarismo dos ayatolás foi levado ao cárcere, foi julgado e condenado à morte pelo crime de amar Deus sob a insígnia do amor e da paz interior. Mas então, fascinemo-nos com este homem. Ele foi levado ao tribunal e foi considerado criminoso porque abandonou a doutrina religiosa. Foi para o cárcere, a morte por enforcamento. A esposa ganhou uma prisão perpétua e ele permaneceu no cárcere. À medida que se passavam os anos, ou melhor, os meses, ele foi divulgando, foi sensibilizando todos no cárcere e em breve ele conseguiu ser posto em liberdade, os seus advogados. Mas então o
juiz, julgador e definidor do seu destino, mandou fazer uma proposta: que volte a Mahomet, que volte à doutrina muçulmana e terá o perdão. A sua vida está salva. Gente, mas como está salva? Eu ganharei o corpo, mas perderei a alma. E foi enforcado. A sua mulher voltou ao cárcere. Ele foi enforcado. Morreu, preso a um guindaste, sem dizer uma palavra, com o sorriso que ele bailava nos lábios, a paz de consciência. Perdeu algum tempo nesta questão do relógio das horas, mas ganhou a imortalidade, a paz de Cristo. Não nos faz lembrar a história de Joana de Cusa, ou daquele milhão de cristãos que durante os 3 primeiros séculos padeceram do Império Romano, padeceram de Domiciano, o imperador, o último perseguidor, que se caracterizou pela crueldade, ou de Nero, ou de tantos outros que se tornaram símbolos da estupidez e da perversidade. Mas é que todos eles tinham paz. E essa paz não se rende por nenhum negócio, ela não cede por nenhuma proposição. Então, a nossa proposta de paz é esta: entronize no seu coração Jesus. Vamos reflexionar juntos. Ele estava pregando, fazia poucos meses, apresentava-se a pregação nos dias do verão, da primavera, porque o inverno é rigoroso, o outono também é frio. E então Jesus olhava de Cafarnaum, às margens do lago de Genezaré, o mar da Galileia, uma região do outro lado, entre montanhas. O Evangelho fala que aquela imensa cordilheira que está ligada a todo o colosso das montanhas do deserto judeu eram algo fantásticas. Haviam pertencido à Grécia e por isso eram chamadas Decápolis, as 10 cidades. Eram 10 cidades. E como eram gregos de origem, os seus habitantes, eles tinham os hábitos tradicionais da velha Grécia. Alimentavam-se de suínos e, por consequência, eles se dedicavam a cuidar de suínos. Os judeus, que têm no suíno um adversário, viam naquilo uma afronta e tornaram-se inimigos do pessoal da Decápolis, especialmente de uma cidade gloriosa à margem do mar, erguida sobre toda aquela gama que saiu da terra e que solidificou em pedras negras como resultado dos vulcões. Essa cidade, Gadara, ou Gesara, ou Gegesa, ou Gessesa, triunfava e Jesus olhava e lhe dava uma certa ternura por aquele povo bom, gentil, mas que se tornaram inimigo de Israel e que não tinha a verdade do reino dos céus, a paz. Estava sempre em belicosidade com as outras cidades. E um dia ele resolveu visitar Gadara. Os discípulos foram tomados quase de pavor. Mas ele não tinha medo de nada. A paz não teme a guerra. A luz não teme a treva. Pelo contrário, dilui-a. Então, tomando a barca de Pedro e mais 2 outras barcas que o seguiram, os 12 dirigiram-se a Gadara e chegaram na região montanhosa em que as pedras negras do magma da terra eram pontiagudas e a ascensão até o platô, até o planalto superior, era muito difícil. Mas ele e os seus foram contornando suavemente
e subindo até que chegaram à parte superior e olharam lá embaixo o vale, o mar, as cidadezinhas como verdadeiros flocos de pérolas, perdidos entre tamandeiros, rododendros, árvores frondosas e relva verdejante na Galileia fresca e verdejante. Mas quando ele vai atravessando um cemitério abandonado, grego, de lápides quebradas, e os mausoléus arrebentados, de repente sai de uma cova semiaberta um homem desgrenhado, o aspecto feminino, e este homem grita: Jesus de Nazaré, que tens tu contra nós? Atentemos para o verbo conjugado. Jesus olha e pergunta: quem és tu? Nós, houve mudança de pessoa. Nós somos legião, porque nós somos muitos aqueles que nos encontramos neste corpo. Não nos mandes para o averno. Tem compaixão de nós. Jesus olha e o homem desgrenhado avança, o corpo dilacerado, com ulcerações, a expressão de loucura nos olhos, as mãos como garras, ele avança para agredir Jesus. E Jesus então olha para ele e diz: legião. Ele estuga, ele para. Não nos mandes aos infernos. Ele reconhece a autoridade moral do pacificador. Pelo menos, manda-nos habitar os corpos dos porcos que aí pastam. Era um absurdo. Mas ele pede. Ele tem necessidade do fluido animal. Ele se nutre da energia viva dos seres reencarnados. A obsessão cruel é estudada tanto pelo espiritismo, a aparente loucura, a esquizofrenia de natureza espiritual. E então Jesus diz: legião, em nome de meu Pai, sai dele. É uma ordem. Há uma força estranha. O homem atira-se no chão como se tivesse um surto de uma crise epiléptica. Ele treme, ele baba, os dentes se atritam, a língua é mordida mais uma vez, ele retorce. Todos olham e, de repente, os músculos afrouxam. A sudorese abundante lava-o e ele abre lentamente os olhos, como se houvesse saído de uma furna infernal. Jesus dá-lhe a mão, ergue-o, e ele, agora que recuperou a razão e que vê os olhos de Jesus, a paz que se exterioriza da sua face terna e amiga: que é que tu queres? Que tu queres que eu faça? Que pergunta. Alguém mais tarde dirá o mesmo. Saulo, às portas de Damasco. Jesus então diz ao demente de Gadara: vai e apresenta-te aos doutores, para que eles saibam o que pode fazer aquele que vem em nome de Deus. Permitam-me o esclarecimento. Muita gente não sabe, porque após curar, Jesus mandava que uns se apresentassem aos doutores e que outros não dissessem nada. É um paradoxo. Por que se apresentassem aos doutores? Na tradição legal de Israel, todo indivíduo que era vítima de determinadas doenças, problemas psiquiátricos, enfermidades infecto-contagiosas, especificamente a lepra ou mal de Hansen. Outras enfermidades desse gênero eram riscados do livro dos vivos,
Cada aldeia, cada cidade tinha o nome dos vivos em um livro para pagar os impostos, para frequentar a sinagoga, para pagarem o dízimo do cominho, o dízimo do pão, o dízimo da erva, tudo era pago. Então havia o livro da vida. E quando eles adoeciam, eram expulsos da cidade. E o nome era cortado do livro dos vivos. Eles já não existiam. Jesus diz agora: vai e apresenta-te, para que eles reponham teu nome no livro dos vivos e passes a residir na comunidade. Então ele manda, e o psicopata sai. Mas nesse momento em que ele mandou Legião afastar-se, os porcos que ali pastavam partiram em debandada, estouraram, atiraram-se sobre as pedras. Não é que os espíritos maus os incorporaram. Espíritos não incorporam em animais, espíritos humanos, mas eles produzem uma psicosfera ruidosa, nefasta, que produz um choque das criaturas humanas, das criaturas animais, e até o meio fica pestífero. Então, ao sair daquele grupo do corpo do homem, os animais captaram. É sabido que os animais, diante do perigo, um sentido estranho faz que eles parem. O cavalo vai, uma cobra está diante, ele estuga o passo antes, e assim por diante. No abismo, é uma percepção do futuro, da futura manifestação da razão. Ainda é um instinto de conservação da vida, que acontece também conosco. Então, os porcos debandam e caem montanha abaixo, nas frestas, nas pontas, nos picos da rocha. E o homem corre na direção da cidade. Os guardadores de porcos, vendo aquela cena, ficaram assustados e correram à cidade, porque entre a praia e os muros da cidade, toda a cidade era amuralhada, com seus portões de entrada, a multidão vem e tem a notícia de que os seus porcos perderam-se. Uma força estranha fez que a vara, a manada, caísse e fosse destruída, e todos se armam. E nesse momento, Jesus vem, o gadareno à frente e os seus acompanhando. Deve ser uma cena, algo fascinante. A multidão enfurecida. E então o homem chega e diz assim: notem, eu sou aquele louco e ele me curou. Todos olham para o estranho Jesus, tranquilo, as vestes ao vento, o sorriso na face, banhada de claro luar de ternura. E então ele diz: este homem salvou-me. Os espíritos maus, os demônios, Legião incorporou os porcos que se atiraram no abismo. Então o povo começou a dizer: miserável, ele veio, ele é judeu, ele veio prejudicar-nos, ele é adversário nosso. E estabeleceu-se uma arena para um duelo. Jesus disse: eu venho trazer-vos alguém que não nos interessa. Já notaram quanto isso é muito comum ainda hoje? Nós queremos falar de amor, de ternura, de paz. Não me interessa. Eu estou bem como estou. Mais tarde, talvez, quando envelhecer, caso envelheça. E ele disse assim: mas eu sou o filho, não queremos saber. Sabemos que tu és de Israel. E Jesus justificou os porcos. Não. As pessoas estão iradas, gritam. E a massa é assim, basta um pouco de fermento para que ela se avolume. De repente, um exaltado pegou uma pedra e atirou. E a pedra bateu no ombro de Simão Pedro. Simão era tão normal quanto nós outros, apesar de escondido. Simão é que exasperou-se e, voltando-se para Jesus, disse: mestre, faze descer um fogo do céu para queimar
essa raça de onda. Aí alguém gritou, não, piedade, piedade, nós temos medo. Tu és um místico, tu és um guru, não queremos aqui, vai embora. As mulheres começaram a chorar, apiada-te de nós. Basta o prejuízo que já nos deste, os porcos que perdemos, vai-te, que te faz? Jesus olha a piedade, mas outra pedra voa no ar. E Pedro abaixa e apanha para revidar. Jesus olha para ele e sorri. O homem da paz não revida, age. Olhou para ele e disse, eu lamento. Já que não quereis, deu meia volta. E pelo mesmo caminho, desceu a montanha, as encostas, encontrou animais aqui e ali, as carnes brancas expostas. Outros a gritarem. E os que ficaram lá em cima, olhando, abismados, nunca viram nada igual. Nesse momento, eles entram nas barcas. Jesus está triste. Mesmo em paz, a paz não impede a tristeza. A tristeza do amor que não foi recebido. Então, uma certa ternura melancólica e pacífica toma conta do nosso coração. Os ventos sopram, as barcas são enfunadas, e os gadarenos estão lá em cima com o seu louco, agora curado. Vai também com eles, deixa-nos, empurra-nos. E o homem desce, atropelando-se. E de repente, o mar, as 3 barcas, o povo de Gadara. E alguém pergunta, quem era ele? Não sabemos. Não deixamos que ele dissesse. O que é que ele desejava, afinal? Nós o interrompemos. Gadara optara pelos porcos e desprezara Jesus. Até hoje. Até hoje há uma opção pelos suínos do prazer, pelos sentimentos vis, pela crueldade, pela soberba, pelo orgulho de um corpo tão sutil, tão frágil, tão fácil de modificações. Enquanto aqui estamos, e vós aí, cerca de 30 milhões de glóbulos vermelhos morrem em cada segundo e são substituídos por outros. Em cada 15 minutos. Uma 7ª parte do corpo morre e é substituída por outra. Até o momento em que o tônus vital não dá mais eletricidade para pulsar o coração. A sístole e a diástole param. O cérebro deixa de oxigenar-se. Os neurônios, a partir de 3 minutos, degeneram. Vem a morte cerebral. E se alonga com a morte do tronco encefálico. Cérebro, cerebelo, sistema endócrino. E advém a morte. E somos reduzidos à energia primária. Então a nossa alegria não pode ser apenas pelo corpo que nos leva de lugar para frente. Alegria, sim, por estarmos encarnados. A atriz Nisset, que desencarnou anteontem, em um discurso que ela fez ao completar 80 anos, ela disse quanto é bom uma vida larga. Bem-aventurados aqueles que vivemos muito e que sabemos avaliar tudo aquilo que a vida proporciona. Espiritista, ela descreveu a sua adesão
a paz. Quase um ano sofrendo. Mais de um mês na UTI entubada. Absolutamente tranquila. Apesar das convulsões, da sonda, da angústia. E mandava dizer à filha: coragem, minha filha. Seu pai já foi, agora sou eu. E alguém escreveu numa dessas redes sociais: almas gêmeas com seu marido. Almas gêmeas no sentido de idênticas, identificadas, queridas. E ela, que viveu no meio artístico, deixou um exemplo digno de paz. A paz que somente Jesus pode dar. Essa paz que nasce no âmago do coração. A paz que é feita de certeza da imortalidade. Então, reflexione. Tente fluir a paz em dose mínima, um momento hoje. Alguns segundos depois, um instante do riso, da alegria, do bem-estar. A minha paz vos dou. E pense, pessoa amiga, pensai nele, vós outros que me ouvis, e elegei-o como líder do vosso coração, neste momento tão difícil, da pandemia terrestre, na hora da mutação do seu vírus, na cepa que ele serve de origem. Muito obrigado. Sala de passe virtual do Centro Espírita Alta de Souza. Sejam todos bem-vindos à nossa sala de passe virtual. O passe tem como objetivo auxiliar na restauração do equilíbrio físico, mental e espiritual. Neste momento em que iniciamos nosso passe virtual, pedimos que todos se preparem. Coloquem uma jarra de água para ser fluidificada. Encontre um lugar calmo para estar. Respire de maneira tranquila. Peçamos então à espiritualidade amiga que traga as energias necessárias à cura do nosso corpo físico e espiritual. Vamos acalmando o nosso ser, buscando a serenidade, a fim de sintonizarmos com os espíritos superiores, nos conectando com os mentores e amigos espirituais e o nosso querido Mestre Jesus. E para darmos início à nossa preparação, façamos a prece da paz interior. Acalma minha alma, Senhor, que se confrage em pesares ante problemas mal resolvidos ou sem solução. Acalma minha alma, Senhor, quando a madrugada chega e o sono não vem para o reclamado repouso de um corpo cansado da luta diária. Acalma minha alma, Senhor, e toma minha vida em Tuas mãos. Conduza-me para que eu não me perca nos caminhos tortuosos do desespero e da angústia, que insistem em bater a porta de meus pensamentos e de meu coração. Acalma minha alma, Senhor,
equilibre minhas energias e fortalece meu espírito. E assim, somente assim, com o teu amor alicerçando a minha vida, é que poderei vencer hoje e sempre. Devidamente preparados, agora pedimos que continue respirando profundamente. Mentalize uma chuva de águas purificantes que começam a banhar o seu corpo físico e espiritual, que lava e retira toda angústia, sofrimento, dor, retira toda raiva, medo e ansiedade. Estas mesmas águas agora lavam a sua casa, removendo as energias danosas, degradantes e insalubres, pois essas águas são constituídas de tão poderosa energia que banham seus familiares e amigos, retirando destes todo e qualquer tipo de sentimentos ruins. Já limpos e renovados, sintam a força amorosa e transformadora tomar conta do seu ser. Energia que possui uma luz acolhedora que começa a lhe transmitir calma e serenidade. Aos poucos, vamos sentindo nossas forças sendo transformadas e revigoradas. Percebam uma luz tomar conta de todo o seu corpo, enquanto seus chakras são reenergizados com os mais puros fluidos de felicidade e amor. Sintam ainda a presença dos espíritos amigos, cobrindo este ambiente com energias salutares e benfazejas. Neste momento, vamos agradecer o auxílio dos amigos espirituais que nos acompanharam durante todo esse processo de limpeza e harmonização. Que possamos prosseguir nesta caminhada firmes e seguros, na esperança de um amanhã melhor. E que nosso Senhor Jesus Cristo nos conduza no caminho do amor e da caridade. E como forma de agradecimento, façamos a oração que Ele nos ensinou. Pai nosso que estás em toda parte, santificado seja o teu nome, no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade acima dos nossos desejos, tanto na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso, do corpo, da mente, dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, ensina-nos a perdoar nossos devedores com esquecimento de todo o mal. Não permita que venhamos a cair sob os golpes de tentação, nossa própria inferioridade. Livrai-nos de todo o mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em Ti brilha a luz eterna do reino, do poder e da glória, da paz, da justiça e do amor para sempre. Que assim seja e assim se faça segundo a Tua vontade, Deus Pai, de infinito poder e bondade.